Olá, Defenders, estão bem? Hoje eu não vou trazer nada de aula para você. Hoje é um vídeo completamente diferente, destinado a você que se interessa em ingressar no ensino superior agora neste ano. E é uma dúvida que com certeza você tem. Como é a faculdade de Direito? Depois da vinheta você vai descobrir. Bom, e se você deseja ingressar no ensino superior esse ano, a primeira pergunta que você deve estar fazendo é: quanto custa a faculdade de Direito? Olha, eu vou te dizer que não é nada barato, mas também não é esse absurdo todo. No levantamento feito em 2017 pelo Mundo Vestibular, o curso de Direito não aparece nem entre os 10 mais caros do Brasil. Não sei bem se isso é uma notícia boa, tendo em vista que a média da mensalidade do curso de Direito no Brasil varia entre R$ 1.349 e R$ 1.849. Mas se você é quebrado como eu, com certeza deve saber que existe o Enem, que dá acesso a programas como FIES e o ProUni. Eu, por exemplo, ingressei na faculdade em 2016 como bolsista do ProUni. Passada a fase mais burocrática, vamos direto ao ponto. O que realmente tem no curso de Direito? Quando você ingressa logo no primeiro período, vem com aquela sede de conhecimento, aquela vontade de ir vestido socialmente para a faculdade, de comprar logo um Wagner com o último que saiu da Saraiva, da Ridel. Aliás, Saraiva, patrocina a gente aí, hein? Mas calma, não é bem assim. Logo nos primeiros períodos da faculdade de Direito, você vai ter acesso às disciplinas que chamamos de disciplinas propedêuticas. Essas disciplinas buscam uma iniciação do estudante recém-chegado ao ensino superior de forma a prepará-lo para o mundo jurídico, antes das disciplinas dogmáticas. Entre essas disciplinas estão a Introdução à Ciência do Direito, Ética Profissional, Filosofia, Sociologia, Língua Portuguesa. Sim, é muito importante, principalmente na nossa área, porque nós lidamos com o falar, é nosso instrumento de trabalho, entre outras. Aí você me pergunta: Juninho, essas disciplinas são importantes? Como são as aulas? Elas são chatas? É bem ensino médio? Como é? É um pouco ensino médio, mas de uma forma mais aprofundada, e também as aulas introdutórias especificamente do curso, normalmente vai ser chamada Introdução à Ciência ou ao Estudo do Direito, a depender da faculdade que você ingressar. Elas são extremamente importantes. Eu até confesso que no começo do curso você não dá tanta importância assim e você passa tranquilo nelas. Mas lá na frente você vai ver o quanto elas são importantes para a sua formação. Quando você começa a lidar com leis, quando você começa a lidar com a Constituição, você precisa saber como é feita uma norma, qual é a estrutura da norma, os princípios do direito e tudo mais. Então isso é importante você firmar a sua base direitinho agora no primeiro período. Mas Juninho, como são essas disciplinas? Elas são difíceis? É muito texto? É muito teórico? Como é? Bom, difícil não é, mas de antemão vou logo avisar para você: se acostume com a leitura. Se você não tinha o hábito da leitura antes de ingressar na faculdade, também não se preocupe, você não vai se dar mal com isso. Mas é muito importante que ao decorrer do curso você adquira esse hábito de ler textos cada vez maiores. Você deve saber que o curso de Direito é um curso extremamente teórico, diferentemente de uma engenharia, de uma arquitetura, de uma enfermagem, em que você pega em materiais e você tem um corpo físico para trabalhar com ele. Nós trabalhamos com a norma, com os princípios e com a lei. Aquilo que não dá para pegar, nada palpável. Nós trabalhamos muito com a argumentação. E para construir uma boa argumentação, para você ser um bom estudante de direito e no futuro um bom operador de direito, você precisa ter uma boa argumentação. Você precisa criar o hábito da leitura, e uma leitura cada vez mais aprofundada, cada vez mais técnica. Então, desde já, fica a dica: comece a ler bastante. Voltando a falar das disciplinas propedêuticas, você consegue passar nelas de boa, tipo 10, 9, 9,5. São disciplinas introdutórias, nada muito pesado no início da faculdade.
para você não ter aquele baque logo de ensino superior, mas são extremamente essenciais para a sua construção, para a construção do seu aprendizado, do seu entendimento jurídico lá na frente. E Juninho, o que é que eu preciso levar para a faculdade de Direito logo no início? Bom, isso vai depender, isso varia muito de como você estuda, como você aprende melhor. Cada pessoa tem uma forma melhor de aprender, uma forma melhor de estudar, uma forma que você, seguindo ela, você absorve melhor, você produz melhor. E é essencial que você descubra essa forma logo no início do curso. Eu, por exemplo, aprendo muito fazendo resumo. Por mais que eu tenha o material, o livro aqui impresso ou o slide do professor em mãos, eu estou sempre lá com meu caderno e minha canetinha, anotando tudo que ele está dizendo, tudo que tem no slide, para que isso fixe na minha cabeça. Isso varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, pesquisas mostram que esse método meu não é muito eficiente, mas para mim ele é sim eficiente. Semana de provas, quando vou estudar, mesmo que eu tenha tudo escrito lá no meu caderno, eu repasso para outro caderno para que isso fixe na minha cabeça e eu consigo fazer uma boa prova. Por exemplo, eu conheço várias pessoas que vão para a faculdade, e isso, estou no 8º período, desde o começo do curso não levam um caderno para a faculdade. Estão lá com seu celular gravando a aula, e isso para mim não é produtivo. Eu, quando chego em casa, por exemplo, eu moro fora, minha cidade é 60 quilômetros da cidade em que eu faço faculdade, e eu chego em casa em torno de meia-noite e 20, meia-noite e meia. Então, para mim, não é produtivo estar ouvindo o áudio de tudo que teve na aula de novo. Se para você é, beleza, leve seu celular, grave a aula, pergunte ao professor, isso é muito importante, perguntar ao professor se ele autoriza gravar a aula dele. E é isso, cada um tem seu modo de aprendizado, mas isso varia. Se você é desse tipo de pessoa que aprende escrevendo, então caderneta, com certeza, caderno. Não precisa ser muito grande, porque você não escreve muita coisa no começo do curso. Caneta e algum livro que o professor tem indicado, da biblioteca mesmo, não precisa se preocupar com isso, a gente vai falar sobre isso mais na frente. E a garrafinha d'água, né? Vamos se hidratar, galera. E aí, Juninho, falando agora de não dos meus materiais, mas dos materiais da faculdade. O curso exige algum material. Isso é muito importante, isso é o que torna o curso da gente um pouco mais leve, que não é o fato de não exigir tanto material que, por exemplo, exige um curso de arquitetura, um curso de odontologia. O nosso curso trabalha muito com texto. Então, professores vão estar sempre indicando livros para você ler, artigos. Com certeza, na faculdade você vai ingressar, vai ter uma biblioteca disponível, só que, na grande maioria das vezes, na minha, por exemplo, não tem exemplares para todo mundo. Por exemplo, uma turma de primeiro período com 60 pessoas, o professor indica tal livro de tal autor. Por exemplo, esse é um exemplo de um livro que eu tenho quase certeza que vão te indicar, que é o de Miguel Reale, e você chega na biblioteca, tem 10, 15 exemplares para 60 pessoas. Então é isso, a gente trabalha muito com livro, mas não precisa se preocupar. Se você, como eu disse, é da turma dos quebrados, não precisa comprar um livro sempre que o professor indicar. Para isso existem as apostilas, que com certeza vão disponibilizar. Você tem muita apostila no começo do curso, isso eu garanto, muita apostila. Dinheiro com cheque você vai gastar. Vai chegar o dia, triste dia, de você ter que abrir mão da coxinha para tirar xerox. Então não é obrigado a comprar todo o livro que o professor passa. Se você tem condição de comprar, ótimo, muito bom. Vai criar uma biblioteca melhor. Eu mesmo queria ter vários livros que no decorrer do curso eu tive acesso pela biblioteca da faculdade, mas que não tive condições de comprar porque, infelizmente, isso aí é uma triste realidade. Os livros de direito normalmente são muito caros. Então, se você é daquela turma do dinheiro, compre os livros para fazer sua biblioteca, fica bem legal, meu sonho de consumo. Compre e leia. Não adianta comprar e jogar na estante abandonado. Leia o livro, não tenha pena de riscar. Estudante de direito, quando vê um livro riscado, sabe que aquele cara estuda mesmo. Que o livro não é só de enfeite, não. E é verdade, precisa ir de roupa social para a faculdade? Minha gente, pelo amor de Deus. Se na sua faculdade exigir isso, beleza, é uma situação.
Mas não vá passar vergonha não, por favor, não existe isso. Só se for uma coisa muito particular da faculdade mesmo. Mas eu acredito que hoje no Brasil isso não existe mais. Você vai ver que os outros estudantes dos outros cursos gostam de fazer um bullying com a gente, que é do direito. Ah, vocês são bestas, engomadinhos quando tem congresso e tal. Mas não existe isso não, gente. Quando você entrar, a primeira coisa que a turma vai querer fazer é uma farda, e façam, porque eu adoro farda. No meu guarda-roupa tem um monte, e você vai pra todo lugar e você mostra que é do direito, beleza? Vai na rua, bota a farda da faculdade, o povo já vê, aquele menino ali faz direito, fica legal. Ok, Juninho, e os congressos? O que são? Como são? Congresso é um evento que as faculdades fazem para dar uma mudada na rotina. Normalmente na minha faculdade, por exemplo, duram 3 dias na verdade, e no decorrer do congresso existem várias atividades para sair daquela rotina de sala de aula. Durante o dia normalmente se tem palestras com os professores sobre temas, escolhem um tema específico, por exemplo, direito criminal, pacote anticrime, e durante o dia vão ter diversas palestras a respeito desse tema e de subtemas que envolvam um pacote anticrime. Você se inscreve e assiste e você está inscrito. À noite, normalmente, é convidado um conferencista, e aí, a depender da faculdade, pode vir grandes nomes do direito. Eu tive a grande honra de, no último congresso da minha faculdade, contar com a presença do grande doutrinador criminalista brasileiro Rogério Greco. Pude tirar uma foto com ele, tá aí uma tietada, e a grande, brilhante Amanda CSI, para quem gosta aí da área criminal, da área de perícia. Amanda CSI abrilhantou a noite do nosso congresso. Então, à noite, normalmente um conferencista vai dar uma aula sobre um tema determinado. Também nos congressos é dada a oportunidade da produção científica. Isso é muito importante para o seu currículo. Invista na produção científica. Isso é muito importante. Essa produção científica pode ser artigos, e aí com certeza tem um professor na sua faculdade especialmente para direcionar você como fazer e como adotar as normas da tão temida ABNT, ou resumos expandidos. O último que eu fiz, por exemplo, se tratava das medidas protetivas da Lei Maria da Penha e sua análise ante o princípio da celeridade processual. Então você escreve um resumo, você lê bastante livros sobre aquele tema do congresso, escolhe, vão ter áreas específicas para você falar sobre, lê bastante e faz um resumo, seguindo também as normas padrão da ABNT. Os congressos normalmente são pagos, mas também nada muito caro, e é importante você participar para as tão temidas também horas complementares. O que são isso? O MEC exige, como condicionante para que você cole grau, que você tenha cumprido uma determinada quantidade de horas extracurriculares. Ou seja, não adianta você ir só para a faculdade, só assistir aula, só fazer prova. E essas horas complementares, como é que você inclui? Participando de congressos, apresentando trabalhos, artigos ou resumos, participando de monitorias, participando de projetos de pesquisa e extensão, assistindo audiências, estágio, por aí vai. Outra área bastante importante que você precisa se aprofundar, se você tiver a oportunidade quando estiver na faculdade, faça. Participe de projetos de pesquisa e extensão ou de monitorias. Monitorias é tipo um reforço, digamos assim. É feita uma seleção de determinados alunos, de determinadas disciplinas. Isso você não vai poder fazer no primeiro período, tá? Porque você ainda não vai ter vencido nenhuma disciplina. Mas a partir do segundo você vai poder fazer. São seleções feitas com alunos em determinadas disciplinas. Você se inscreve para determinada disciplina e esse aluno dá aula a outros alunos, ajuda outros alunos. É realmente um reforço de aprendizagem de aluno para aluno, entendeu? Isso é muito importante para o seu currículo e também para você se descobrir enquanto profissional. Vai que surge aí um dom pela docência, não é isso? Beleza, Juninho. E o VADMECUM?
Meu Deus, quero fazer direito, quero um vadimec, Saraiva, Ridel, qual é que eu compro? Calma aí, calouro, calma, relaxa. No começo do curso você não vai usar vadimec, não adianta comprar. Você vai comprar e daqui a 2, 3, 6 meses já vai estar desatualizado, não compra. O meu, por exemplo, é da Saraiva, desde 2017 eu não troquei, eu só planejo comprar um novo vadimec agora, quando for fazer a segunda fase da UAB, isso lá não sei quando, espero Deus que eu passe logo, então não preciso, calma, cada coisa no teu tempo. Você vai começar vendo as disciplinas propedêuticas que eu expliquei no começo do vídeo, depois é que você vai para as dogmáticas, vai ver um constitucional, vai ver um processo civil, vai ver um civil 1, vai falar da parte geral do Código Civil, penal 1, a parte geral do Código Penal, aí sim você vai precisar de um vadimec. E para você que não quer gastar muito com isso, existem alguns vadimecums, alguns materiais avulsos, como o Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Maria da Penha e a própria Constituição, que os deputados e senadores enviam para aqueles que precisam prestar concurso, que são acadêmicos de direito. E aí eu vou gravar um vídeo mais na frente sobre como conseguir esses materiais de graça. Assim que eu gravar esse vídeo, voltem aqui que eu vou deixar o card aqui em cima, viu? Explicando, ensinando como é que pede esse material de graça e você recebe na sua casa. E para finalizar o vídeo, a dica de ouro que eu vou dar para você, enquanto estudante de Direito, isso vai com certeza, sem dúvida nenhuma, eu tenho 100% de certeza, não é para fazer propaganda, não é para me autopromover, isso foi algo que aconteceu comigo e eu tenho certeza que vai acontecer com você, é certo, que isso vai agregar muito no seu currículo, isso vai agregar muito no seu aprendizado. Enquanto as outras pessoas que não adotarem esse sistema vão estar aqui, você vai estar aqui. Se você fizer isso que eu vou lhe dizer agora, busque estágio o quanto antes. Não importa se em escritório de advocacia, não importa se na Polícia Civil, não importa se na Defensoria, no Ministério Público ou no TJ, não importa, estagie. A prática é essencial para construir o operador do direito. Não adianta, como eu disse, o curso da gente é um curso muito teórico. Não adianta passar 10 períodos na faculdade e, no final das contas, você sai cego, porque a faculdade forma bacharéis em direito, não formam profissionais, não formam um policial civil, não formam um defensor público, não formam um advogado, formam bacharéis em direito. Este plus você tem que adquirir lá fora. E o lá fora, o quanto antes melhor. Eu, por exemplo, estagio desde o segundo período na Defensoria Pública daqui de Pernambuco. E não me arrependo, só me fez crescer. A prática lhe dá um aprendizado muito grande. E como eu disse, isso vai servir tanto para o mercado de trabalho quanto para o seu crescimento pessoal e acadêmico. Então estagie o quanto antes. Entrou na faculdade de Direito, eu sei que vai ter algumas seleções que não vão dar oportunidades àqueles que estão iniciando agora, mas converse com algum advogado da sua confiança, do seu conhecimento. Vá nos órgãos, na Defensoria, no Ministério Público, no próprio TJ e se ofereça para estagiar, porque você não vai se arrepender, eu tenho certeza, é garantido que isso vai funcionar para você. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado você. E esse é meu papel aqui. Eu espero que a gente cresça junto, que a gente não crie uma concorrência, que os operadores do direito não fiquem trabalhando um contra os outros, que a gente tente se unir em prol de um bem maior, que é ser o espelho de justiça, ser a imagem de justiça para as pessoas que nos rodeiam. Vamos crescer juntos. Seja muito bem-vindo se você vai entrar agora. Se você estava indeciso, eu espero ter ajudado você a chegar a uma conclusão. Se é para você ou não o direito, espero que seja. Seja muito bem-vindo. Precisando de ajuda, chama lá no direct. Se inscreva aqui no canal que eu vou estar sempre postando conteúdo jurídico para você estar te ajudando desde o começo até lá avançado da faculdade, com muita humildade, com estudo, com determinação e com foco. Você chega onde você quiser. Mas não se esqueça, seja humilde sempre, pés no chão e sucesso, muito sucesso. Muito obrigado, esse
eu defendo o direito.